Olá, amada igreja, eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui, renovados na presença do Senhor, debaixo da bênção de Deus. Nós vamos continuar o nosso estudo bíblico no Salmo 119. Abra sua Bíblia, hoje nós vamos tratar nos seguintes versículos, do verso 62, ou melhor, 65 a 72. Salmo 119, 65 a 72. Mas antes, nós vamos orar pedindo a orientação do Senhor em nossos corações. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos, nós te adoramos na beleza da tua santidade. E eu peço, Senhor, que o Senhor esteja nos agraciando com a tua bênção, com a tua graça, iluminando a nossa mente, nos ajudando a entender a tua palavra, para que possamos colocar em prática em nosso viver. Dá-nos a tua graça, Senhor, para que não sejamos ouvintes negligentes, mas que sejamos, ó Deus, aqueles que ouvem a tua palavra e colocam em prática no nosso viver do dia a dia. Dá-nos a tua bênção, a tua graça, Senhor. Abençoe toda a tua igreja, ó Pai, as famílias representadas, animando, Senhor, encorajando e manifestando a tua bênção, Senhor. Dando esperanças, ó Deus, através da tua palavra, da tua palavra, Senhor. Abençoe a todos que vão ouvir, para que a tua palavra, Senhor, penetre, alcance as pessoas, as famílias, ó Pai. E aqueles que estão com dificuldade de ver, de ouvir, por questões tecnológicas, ó Pai. Enfim, ó Deus, que o Senhor viabilize os meios, ó Deus, para que a tua palavra chegue e atinja cada coração. Ajuda-me, Senhor, na exposição da tua palavra, Pai. Anima-nos, ó Deus, e dá-nos a tua bênção nesta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, nós estamos fazendo, portanto, como estamos falando, a exposição do Salmo 119 e a exposição versículo por versículo. E buscando, debaixo da bênção de Deus, da graça de Deus, buscando aplicar em nosso viver diário. Isso é muito importante, não é? É importante entendermos a palavra de Deus, mas, sobretudo, colocarmos em prática em nosso viver. E esta é a nossa videoaula número 9. Portanto, este é o nono bloco de versículos que nós vamos acompanhar aí nas nossas Bíblias, os versos 65 a 72. 65 a 72. Acompanhe. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm sempre forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo. Mas eu me comprazo na tua lei. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Portanto, nós ficamos aqui, versos 65 a 72, como nós falamos. Este é o nono bloco de 8 versículos, e como você sabe, vamos lembrar também que o Salmo 119, ele é dividido em 22 estrofes, de 8 versos em cada bloco, ok? Compondo em sua totalidade 176 versículos. Então vamos no primeiro verso, o verso 65, quando o salmista ele diz: tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra.
Observe, meu irmão, que no bloco anterior, o salmista encerrou enaltecendo a bondade de Deus. Observe no verso 64. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Ele encerra enaltecendo a bondade de Deus. Isso significa, meus irmãos, que a bondade de Deus está refletida em toda parte do planeta Terra. E por esta razão, todos os homens, as pessoas se tornam indesculpáveis. Todas as pessoas, como diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, todas as pessoas se tornam indesculpáveis. E com base nisso, com base na bondade de Deus, manifestada em toda a criação, o salmista inicia esta sessão expressando a sua gratidão a Deus, com base na bondade de Deus. Ele reconhece que Deus havia feito bem a ele em todas as situações ou circunstâncias. O salmista reconhece isso. E aqui não se trata de uma declaração em termos gerais, como muitas pessoas fazem. Não se trata de uma declaração geral. Não. A consciência que o salmista tinha da bondade de Deus era uma consciência madura e responsável, e totalmente responsável. O salmista, ele era consciente que a bondade de Deus é a causa primeira de Deus manifestar a sua graça. Ou seja, em outras palavras, a bondade de Deus é o nascedouro de todos os atributos. Você pode observar lá em Romanos, capítulo 2, verso 4, o apóstolo Paulo nos exorta a não desprezarmos a bondade de Deus. Por quê? Porque a riqueza da sua bondade, da bondade de Deus, ela se manifesta em tolerância, longanimidade, que nos conduz ao arrependimento. E como falamos, o salmista era consciente da bondade de Deus. Então a bondade de Deus é o nascedouro de todos os atributos. E o apóstolo Paulo, quando ele faz essa advertência, é sobre aquelas pessoas que têm recebido bênçãos da parte de Deus e as têm desprezado. Recebem bênçãos da parte de Deus e as desprezam, como se fosse algo natural, como se fosse algo comum, como se Deus fosse obrigado a concedê-las, como se Deus devesse alguma coisa ao homem. Mas esquecem, as pessoas esquecem de que a bondade de Deus são manifestações da sua livre graça. Da sua livre graça. Ah, meus irmãos, nós nunca devemos considerar que Deus tem o dever para conosco. Nunca devemos considerar desta forma. E o salmista, ele conclui, ele tinha essa consciência de que esse entendimento que ele tinha, essa compreensão e essa clareza acerca da bondade de Deus era segundo a palavra do Senhor. E veja no finalzinho do verso 65 nós podemos observar. Vamos reler o verso 65. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ele era consciente disso, de que esse entendimento, essa clareza
que Deus havia dado a ele, da bondade de Deus, era segundo a palavra de Deus e não a parte da palavra de Deus. Sempre o salmista tem como base a palavra de Deus. Agora aqui no verso 66, continuando, diz assim: ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. No verso 66, o salmista, ele suplica a Deus que lhe ensine bom juízo e conhecimento. É isso que o salmista faz. Ele suplica a Deus que lhe ensine bom juízo e conhecimento. O que isso significa aqui? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, meu irmão e minha irmã: o tipo de ensino que ele roga, que o salmista roga, é que Deus lhe instrua em discernimento e conhecimento, à luz da palavra de Deus. Note uma coisa muito importante, meus irmãos. Toda súplica do salmista está diretamente ligada à palavra de Deus. Sempre assim. Toda a súplica do salmista está diretamente ligada e amparada na palavra de Deus. E além de ser um pedido sábio do salmista, as solicitações dele tinham como alicerce a palavra de Deus. Foi aquilo que nós falamos. Além de ser um pedido sábio, as solicitações do salmista tinham como alicerce, como base, as escrituras, a palavra de Deus. Esse é um pedido que devemos constantemente cultivar em nós, sempre cultivar dentro de nós. Não significa somente pedir a Deus discernimento entre o certo e o errado. É claro que também significa isso. Quando nós pedimos aqui, Senhor, ensina-me bom juízo e conhecimento, significa pedir a Deus discernimento entre o certo e o errado. Mas não se reduz a isso. Não significa somente pedir discernimento entre certo e errado, mas significa também, presta bem atenção aqui, que significa também pedir discernimento entre aquilo que é urgente daquilo que é mais importante. E isso nem sempre, isso é fácil. Precisamos pedir a Deus, precisamos rogar ao Senhor discernimento entre aquilo que é urgente e aquilo que é mais importante. Por exemplo, talvez aquilo que é urgente, aquilo que seja urgente, deva ser aguardado um pouco mais. Esse é o ponto. De repente você descobre, Deus mostra a você aquilo que é urgente, mas de repente você percebe que precisa aguardar um pouco mais. Mas aquilo que é mais importante deva ser prioridade na sua vida. E é por isso que esse pedido do salmista é muito importante. Muito importante. Diante, meus irmãos, de tantas situações incertas que às vezes atravessamos, é muito importante por isso. Diante de circunstâncias espinhosas ou até mesmo enganosas, diante de dilemas, onde quer que estejamos, no seio da família, nas relações interpessoais, precisamos suplicar que Deus nos socorra imediatamente, concedendo-nos discernimento e conhecimento para agirmos de forma correta e adequada para a glória de Deus. Então precisamos sempre pedir isso.
E isso deve fazer parte da nossa vida, da nossa agenda. Esse rogar a Deus, como salmista, ensina-me bom juízo e conhecimento. E o verso 67 diz assim, o salmista diz, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Olha que esse versículo é muito importante, está repleto de ensinos. Apesar da sua devoção a Deus e piedade, e nós estamos vendo claramente que o salmista tinha uma vida piedosa diante de tudo isso. Então, a despeito disso, o salmista reconhecia que ele andou errante. Ele reconhecia que andou errante. E aqui não sabemos o tipo de erro que ele está se referindo. Não sabemos o que tipo de erro ele está se referindo. Contudo, ele sabia de uma coisa. Ele sabia muito bem o que significava errar. Ele sabia. O ponto central aqui que eu chama a sua atenção é que ele tinha plena consciência que para que o salmista continuasse, para ele continuar guardando a palavra, era necessário que sobreviesse provações e aflições. Este é o ponto que nós devemos tirar. O salmista reconhecia, tinha essa consciência que para ele continuar guardando a palavra de Deus era necessário que sobreviesse aflições. O salmista precisou ser afligido pela disciplina divina, a fim de não andar mais errado. Pelo contrário, a fim de guardar a palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos conserva nos trilhos, no centro da vontade de Deus, no juízo. Precisamos ser provados muitas vezes e disciplinados também com a vara do Supremo Pastor Jesus Cristo. Precisamos, meus irmãos, precisamos do puxão de orelha do Senhor Deus. Deus usa a aflição e o sofrimento na vida cristã para trazermos de volta para Deus, para Ele. Devemos agradecer a Deus as aflições, porque através do sofrimento, através das aflições, Deus nos leva a um nível mais profundo de intimidade com Ele, com o Senhor. Enfim dos benefícios nos vêm através das nossas dores e das nossas tristezas. E se ficarmos sem correção e disciplina de Deus, provavelmente permaneceremos no erro. Provavelmente, se ficarmos sem a disciplina de Deus, provavelmente ficaremos ou permaneceremos no erro. Mas, se queremos andar nos trilhos da presença de Deus, devemos aceitar o método pedagógico de Deus por meio das aflições e das provações. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Agora, meus irmãos, no verso 68, observe, vamos ler, diz assim, o salmista afirma que Deus é bom. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos.
é exatamente isso. O salmista, no verso 68, ele afirma que Deus é bom. Ele não somente afirma que Deus é bom, mas também que Deus faz o bem. É muito importante frisar isso. Ele não somente afirma que Deus é bom, mas também que Deus faz o bem. E de novo, meus irmãos, não se trata de uma afirmação em termos gerais, ou uma afirmação corriqueira, ou irrefletida do salmista. Não. Trata-se de uma afirmação consciente e realista de que Deus é bom e faz o bem. É exatamente isso. Trata-se de uma declaração por parte do salmista e realista de que Deus é bom e faz o bem, em contraste com a gente, em contraste com o ser humano, meus irmãos, que somos maus por causa da nossa natureza pecaminosa decaída, em contraste com a nossa própria vida, por causa da nossa natureza pecaminosa. Ninguém há que seja bom senão Deus. Ninguém há que seja bom senão Deus. Os atos de bondade de Deus são segundo a sua própria natureza eterna e perfeita. Esta afirmação aqui do salmista, ela nos faz refletir lá em Romanos 8:28, que você conhece esse texto. Ela nos remete para Romanos 8:28, que diz que todas as coisas, boas e ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Romanos 8:28. E aqui o salmista, ele sabia que todas as coisas contribuíam sim para o seu bem, porque ele amava a Deus. Ele sabia. O salmista sabia que não somente em tempos de refrigério, de calmaria ou de trégua, mas sobretudo em tempos de aflições, em tempos de lutas, em tempos de provações, tudo cooperava para o seu aprimoramento e o seu crescimento espiritual, o crescimento espiritual do salmista. Ele sabia. O salmista tinha essa consciência que tudo cooperava para o bem dele, porque ele amava a Deus. E como falamos, esse tudo não significa somente coisas boas, mas também coisas não tão boas assim, situações desfavoráveis. É difícil, meus irmãos. É difícil pensarmos que coisas ruins ou situações desagradáveis, situações desfavoráveis, cooperam para o nosso bem. Às vezes é difícil pensarmos desta forma, mas essa é exatamente a ótica de Deus, a ótica divina. É exatamente assim, meus irmãos. Deus é essencialmente bom e tudo o que ele faz ou permite que aconteça conosco é essencialmente bom. Ainda que em nossa ótica humana falível, a nossa ótica frágil, pecaminosa, não consigamos enxergar as coisas espirituais e sobrenaturais. Mas essa é a ótica de Deus. Portanto, o que fica para nós é confiarmos, meus irmãos. Para você e para mim, confie em Deus, confie na palavra do Senhor e agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor. E a semelhança do salmista, roguemos que Deus nos ensine na sua palavra, na palavra de Deus. Agora, meus irmãos, o salmista declara
algo importante. Veja no verso 69. O verso 69 diz assim: os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. A palavra forjar, ela significa fabricar, criar, inventar ou maquinar. Mais ou menos assim. Significa exatamente isso. O salmista, no verso 69, ele declara que, a despeito das atitudes dos soberbos, as atitudes malignas e maldosas destas pessoas soberbas, que forjavam mentiras contra ele, apesar disso tudo, o salmista continuava firme em guardar de todo o coração os preceitos de Deus. Meus irmãos, isso é maravilhoso, é forte, meus irmãos. Assim como um ferreiro que forja na bigorna, ali na bigorna, fabricando e dando forma a uma arma de fogo, assim também esses inimigos, essas pessoas malignas, soberbas, forjavam mentiras contra o salmista. Não obstante, ele continuava firme e permanecia inabalável. Inabalável. O salmista não somente guardava, mas guardava de todo o coração os preceitos de Deus. E isso é impressionante, meus irmãos. Como isso nos serve de estímulo, serve de exemplo para nós, os crentes, para você e para a minha vida. E que Deus nos livre do terrível pecado da soberba e de forjar, maquinar mentiras contra o nosso próximo. Que Deus nos livre disso. E quando ocorrer algo semelhante à do salmista, que possamos guardar de todo o nosso coração a palavra de Deus. Porque é na palavra de Deus que o Senhor Deus nos manterá firmes e inabaláveis contra a oposição, contra pessoas desse tipo, contra os soberbos. É na palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos manterá firmes e inabaláveis. E agora, meus irmãos, nós observando também o verso 70, vamos ler, que é uma sequência do verso 69. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Irmãos, o verso 70 é uma consequência natural do 69. Não perca de vista o verso 69. O 70 é uma consequência do verso 69. Isto é, o resultado de um coração soberbo e falso é uma profunda insensibilidade. O resultado de um coração soberbo e falso, verso 69, é uma profunda insensibilidade, como se fosse de sebo, verso 70. Uma pessoa soberba que forja mentiras tem um coração insensível, como se fosse um sebo. É muito curioso esta metáfora que o salmista usa, sebo ou gordura
é muito interessante. Sabemos, meus irmãos, que gordura no corpo, em quantidade excessiva, acarreta inúmeras doenças para nós. Isso nós sabemos. Uma quantidade excessiva de gordura acarreta inúmeras doenças. E uma rápida pesquisa no Google, você pode perceber e você pode ver isso. O salmista aqui, ele aplica essa linguagem figurada para descrever um coração insensível. Assim como a gordura inadequada e excessiva insensibiliza outras partes do corpo humano, assim a gordura, o sebo, espiritualmente falando, insensibiliza o coração. Mas, em contraste desses desprezadores de Deus, o salmista se deleitava na lei do Senhor. É isso que diz o versículo. Por isso que esse verso se torna tão maravilhoso, tão forte, em contraste com esses desprezadores soberbos, essas pessoas que desprezavam a Deus. O salmista se deleitava na lei do Senhor. E qual é a lição para nós? A lição que fica para nós é um alerta. Um coração insensível, ele não ouve a voz do Espírito Santo de Deus. Ele está surdo espiritualmente falando. A causa disso é a soberba. Um soberbo, ele é autossuficiente, age de maneira autônoma, age conforme o que está no seu coração, que é a sede das nossas emoções, das nossas vontades, das nossas ações e reações. Ou seja, o coração é a sede dos nossos sentimentos. Um coração insensível está endurecido, está embrutecido, está calcificado. Um coração insensível está adormecido. Um coração insensível não se dispõe a perdoar, não se dispõe a se reconciliar e não se dispõe a se humilhar. Note o perigo de ser um coração insensível. Se queremos agradar a Deus e andar em santidade, precisamos ter um coração sensível à voz do Espírito de Deus. Não podemos desprezar a palavra de Deus. A falta de sensibilidade nos faz agir por conta própria e de forma egoísta. Quando a palavra de Deus não mais nos confronta, preste bem atenção nisso. Quando a palavra de Deus não mais nos confronta, não mais nos incomoda, não mais nos quebranta e não mais nos leva ao arrependimento, o sinal de alerta está aceso dentro de nós. O sinal de alerta está aceso. É hora de rogar a Deus por quebrantamento. Precisamos rogar para que Deus nos livre de um coração insensível como de sebo. E a semelhança do salmista, que tenhamos mais deleite na palavra de Deus. O verso 71, dando continuidade, diz assim o salmista: Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Meus irmãos, ainda que seja necessário passar por dolorosas aflições, com o objetivo de Deus nos quebrantar, com o objetivo de Deus nos fazer voltar para Ele e ter um nível mais profundo
de intimidade com Deus, devemos aceitar submissamente a disciplina de Deus, ainda que seja necessário passar por dolorosas aflições. Devemos aceitar sim a disciplina que vem de Deus, de forma submissa. Veja o que diz o verso 71 que lemos. O salmista diz: foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Mesmo que aparentemente as aflições nos sobrevenha de circunstâncias ruins, no final Deus as conduzirá para fins benéficos. Mesmo que aparentemente nos sobrevenha de circunstâncias não tão boas, mas Deus as conduzirá para fins benéficos. Devemos ter plena consciência que, para continuarmos guardando a palavra de Deus, é necessário que nos sobrevenha aflições. É necessário. O salmista não somente tinha essa consciência, como ele reconheceu que precisou ser afligido para que aprendesse os decretos de Deus. E ainda, ele disse que foi bom. Ainda ele disse que foi bom. Ele não só tinha consciência, como ele reconheceu que precisou passar pela aflição para que aprendesse os decretos de Deus, e ainda disse que foi bom. E isso não quer dizer que o crente deva gostar de sofrer ou que o crente deva ter prazer no sofrimento, mas nós devemos aprender e compreender, meus irmãos, que a maneira de Deus nos ensinar, tratar dos nossos corações e nos conduzir ao aprimoramento e ao amadurecimento espiritual é por meio, sim, das aflições. E precisamos agradecer a Deus que é por meio das lutas, que é por meio das aflições que Deus nos coloca no prumo da vontade de Deus, da vontade do Senhor para a nossa vida. E também temos a oportunidade de crescermos e amadurecermos na fé. E o salmista encerra este bloco de 8 versículos colocando em relevo uma preferência que para o salmista era uma preferência óbvia. Veja aí o verso 72. Para mim, vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Então o salmista ele vai encerrar aqui este bloco de 8 versículos colocando em relevo uma preferência que para ele era uma preferência óbvia. Para o salmista, valia mais a lei de Deus do que toda a riqueza do mundo inteiro. Valia mais a lei de Deus. E apesar de todos os reveses que o salmista experimentava, ele amava Deus e se deleitava na palavra do Senhor. E diz ele, para mim, diz o salmista, vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. O salmista preferia a lei de Deus a todas as riquezas do mundo. Esta é uma declaração até fácil de dizer. As pessoas podem até dizer isso de forma muito fácil. Mas quantos crentes, meus irmãos, vivem divididos em suas preferências? Quantos crentes? Muitas pessoas gostam das coisas espirituais. Sim, gostam. Mas a primazia e o apego são nas questões terrenas. Até gostam das coisas espirituais, mas têm a primazia e o apego às questões terrenas. Ter dinheiro e um pouco de conforto não é pecado. Mas agora,
reflita um pouco comigo, no fundo do nosso coração, em termos de preferências. Pense nisso como salmista. Será que podemos afirmar com todas as letras isso que o salmista afirmou? Reflita um pouco. Um servo segundo o coração de Deus põe a palavra de Deus em primeiro lugar como sendo a mais preciosa riqueza. As riquezas espirituais estão acima das riquezas mundanas. Estão acima por uma simples razão. As riquezas mundanas são efêmeras, se corroem, podem nos desviar do foco que é Jesus Cristo. Mas as riquezas espirituais são perenes, são eternas. Portanto, e encerrando, que essa preferência, a semelhança do salmista, seja a nossa preferência, seja a tua, seja a minha, seja o que consuma a sua alma, e que possamos dizer com todas as letras, como o salmista disse: para mim vale mais a lei que procede da tua boca, do que milhares de ouro ou de prata. Que a sua motivação, meu irmão e minha irmã, seja desejar incessantemente a palavra de Deus, e que Jesus Cristo te ajude e te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém.